dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sou José Amâncio. Esse irmão ele é muito amado mesmo, né? Ele vem aqui em cima e só expressa o amor de Deus, né? Amém? É um ânimo para nós todos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Sabe, é interessante como Deus, Ele trabalha em nossas vidas, no dia a dia, e nós podemos, a cada momento, a cada instante, poder pensar com Deus, poder desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas, no dia a dia. E como o pastor que falou, às vezes a gente tem que passar o bastão, né? O Paulo sempre passou o bastão para aqueles que estavam indo adiante. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente, obrigado por sua presença. Espírito Santo, continua ungindo esse tempo tão precioso aqui juntos. Unge a sua palavra, unge nossos corações. Fala conosco, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao nosso Deus, ao nosso Pai, o Deus de Israel, Todo-Poderoso, no nome glorioso de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25 está escrito o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Interessante em nossas vidas nesses dias, porque, sabe, Deus, Ele está trabalhando em nós e através de nós. Nós temos a mente de Cristo, mas nós também temos a mente natural. E muitas vezes em nossas vidas, no decorrer da nossa caminhada com Deus, nós enfrentamos situações das quais revela que nós estamos andando naturalmente nas nossas vidas. E a carne se manifesta. E nós acabamos cortando minha cabeça. Acabamos revelando algo que Deus não chamou-nos a revelar. E machucamos as pessoas. Nos machucamos a nós mesmos. Por isso é tão crucial que nós entendamos que não devemos jamais ser ouvintes negligentes. Olha, nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é para chegar e encontrar em nosso coração uma boa terra e germinar de tal forma que a nossa ação, a nossa atitude, os nossos pensamentos, as nossas palavras revelam o que está em nosso coração, que é a palavra de Deus. Mas
temos um conhecimento parcial da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é ensinada, exposta, ministrada às nossas vidas, e nós já estamos tão familiar com aquela palavra, ela entra em nossas mentes e não vai até o nosso coração e não gera fruto. E aí sim nós tornamos ouvintes negligentes. E aí não vem a praticidade. Por quê? Porque nós não demos valor como devíamos dar para a palavra de Deus que está sendo ministrada a nós. Até mesmo você no seu tempo de devocional, quando você abre a palavra de Deus. E Deus ministra, Deus te ensina, Deus comunica com você os seus pensamentos. Olha, quando nós estamos familiar com a palavra de Deus, nós vamos acabar falando coisas que não deve. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, está escrito que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós, como filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus, portadores das boas novas de Cristo Jesus, temos responsabilidade com o que nós recebemos em nossos corações, em nossa mente. Há uma linha muito fina entre o espiritual e o natural, entre a carne e o espírito. E é muito fina. Mas, e quando as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar, revela que a palavra de Deus não tem encontrado em nosso coração uma boa terra, mas sim, nós não temos dado ouvido como devíamos à palavra de Deus. Nós devemos dar uma parada, relaxar, respirar, orar e falar: Deus, comunique comigo. E quando vem a palavra, a exortação pela palavra de Deus, a instrução pela palavra de Deus, como está escrito em Timóteo, que a palavra de Deus é apta para nos ensinar, para nos educar, para nos exortar, nós que já confessamos, recebemos a palavra de Deus e ela torna prática em nossos corações, em nossas vidas, cada um pessoal, e depois acaba na vida das pessoas das quais nós nos relacionamos. E o fruto da praticidade da palavra de Deus são os frutos do Espírito: amor, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há nada que pode ir contra. O amor nos constrange. O amor de Deus. Nem tudo está perdido em nossas vidas quando agimos na carne. Ou quanto nós, pessoas que nós conhecemos, agem naturalmente. E nós sabemos, você e eu, nós sabemos quando as pessoas estão agindo naturalmente. Por isso, precisamos entender que nós lidamos com vidas muito importantes para Deus. Alô? Oi? Está me ouvindo? Há uma linha bem fina em nossas vidas. Olha, amados, Deus está me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Ah, tá ouvindo, beleza. Então está saindo lá, estou preocupado se está saindo ali. Há uma linha bem fina, e a vontade e o desejo de Deus é que nós andemos em novidade de vida,
de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 4. Novidade de vida nova, de qualidade diferente. E assim deixando a palavra de Deus penetrar em nossos corações e gerar fé em nossos corações. E a fé faz com que agimos, pensamos, falamos de acordo com os pensamentos de Deus. E isso traz segurança para as nossas vidas, para as vidas que estão à nossa volta. Porque nós dividimos toda a responsabilidade, não com o homem natural, mas com o próprio Deus. Porque os pensamentos são de Deus, revelados na sua palavra. E aí, vem o resultado de Tiago capítulo 1, versículo 21. Sendo prático na palavra de Deus, será bem sucedido em tudo quanto realizar. Serás bem sucedido em tudo quanto realizar. Não foi isso que nós vimos lá, Marcelo? Não foi isso, Juarez? Né? Não foi isso, José? Amâncio. É? Não foi isso? Não foi isso que nós lemos? E serás bem sucedido em tudo quanto realizar. Olha, amados. Nós vivemos em uma comunidade. Deus nos colocou juntos para desfrutarmos da comunhão uns com os outros e impactar a nossa comunidade. Então nós precisamos falar o que está no coração do Pai, revelado por sua palavra. Devemos agir de acordo com a palavra de Deus nos orienta. Em Salmos capítulo 1, olha lá comigo, Salmos capítulo 1, vamos ver alguns versículos aqui. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Sabe, eu estou assim no meu coração, levantei hoje assim com uma grande expectativa de Deus. Eu creio que Deus está fazendo algo maravilhoso, um grande, que vai nos abençoar muito essa semana. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus está trabalhando. E eu estou com essa coisa no meu coração, no meu íntimo. E eu tenho de colocar para fora. Foi ótimo ontem ver Pastor Cliff na mímica, cara pintada. Foi ótimo ver o Rafael. Gente, o Rafael é um grande testemunho no nosso meio. Ele está mais bonito. Né? Eu estava vendo ele aqui mais cedo, tocando aqui no louvor da igreja. Você pensou isso e não quis falar, né? Pois é. Ontem na mímica, cara pitada, estreando a mímica, o Rafa, que bênção. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha, eu estou usando o Rafael aqui como exemplo, porque eu tenho visto que ele não tem sido um ouvinte negligente com a palavra de Deus. Ele tem recebido investimento, ele tem ouvido e tem sido colocado na prática e a gente percebe, até mesmo o jeito dele conversar e falar e estar aqui na frente. A disponibilidade de ser usado por Deus. Fantástico quando Deus opera, quando Deus trabalha. Até na oração, Carlos Augusto falava. Amém? Então, amém, amém. Então, aí, tudo é para a glória de Deus. Em Salmos capítulo 1, versículo 1 a versículo 3 está escrito. É novidade de vida, exatamente. E uma novidade de vida significa de qualidade superior à vida antiga que nós andávamos, novidade nova de qualidade infinitamente superior à qual nós vivíamos antes de nascer de novo. Você está muito longe agora ficou perto. Esse óculos, olhando de longe, as pessoas ficam de longe e olhando de perto, as letras crescem. Antes as letras pareciam umas formiguinhas andando para um lado e por outro, mas agora elas estão grandes e estão assim, dá para ver elas perfeitas. Isaac está falando que eu estou velho. Ok.
Os irmãos sabem que Isaac ficou em terceiro lugar na UniBH em Engenharia Civil. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ele que vai construir a nossa igreja logo. Logo, logo. Engenheiro. Amém? Terceiro lugar. A diretora da escola foi lá no meio da aula, mandou parar a aula, mandou ele colocar de pé e falou, eu queria falar com vocês isso, assim, assim, e foi lá e deu um abraço nele, dando os parabéns. Terceiro lugar. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada a Deus. Amém? Salmos capítulo 1 a 3 está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Lembra, Tiago? Aquele que não é negligente em ouvir a palavra, mas operoso na praticidade da palavra de Deus, será bem sucedido em tudo quanto realizar. Esse aqui, Salmo, fala, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que ficam falando coisas que são carnais, natural, e não provém de Deus. Como o pastor Cliff citou aqui agora antes, né, os pensamentos de culpa, condenação, de gozação, de coisas que não provém de Deus. Vem do inimigo para roubar, matar e nos destruir. Destruir a nossa fé, o nosso testemunho, o nosso caminhar. E olha, que testemunho que você e eu temos dado aqui no nosso meio, na igreja. Nós temos impactado vidas. E o inimigo não está satisfeito com isso, e ele vai trazer boatos na sua mente, nas suas emoções, para tirar você daquela posição que Deus te chamou a andar, que é espiritual, para que você ande e eu ande na carne, que é maligna, e não pode agradar a Deus. Pare e pense, como você e eu temos agido nesses dias. Se nós estamos sendo operosos com Deus, ou nós estamos sendo negligentes com Deus. E quando somos negligentes, nós vamos dar espaço para a carne, para o natural, se destacar e rebelar em nossas vidas. Seja no trabalho, seja em casa, seja com educação com os filhos, sejam filhos com os pais, seja nos relacionamentos, seja na fila do banco, seja na escola, em qualquer lugar que andemos. Pare, escute. E se precisar, sacode a poeira, levanta a cabeça e vá adiante. Confessa, sacode a poeira e para frente. Porque o desejo de Deus é que você seja como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Que você no devido tempo dê fruto por ter prazer na palavra do Senhor e na sua palavra meditar dia e noite. Esse será bem sucedido em tudo quanto realizar. Há uma linha muito fina. Em Josué capítulo 1, versículo 8. Aquele versículo que todos nós conhecemos de cor na ponta da língua. Versículo 8 e 9. Está escrito. Deus falou para Josué: não cesses de falar deste livro, da lei, da Torá. Era a Torá que eles tinham na época, o Pentateuco. A palavra de Deus. Não deixe de falar deste livro. Medita, olha aqui, Carlos Hamilton. Medita nele dia e noite. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, vírgula, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E serás bem-sucedido. Olha, está falando para Josué, mas como ilustração e aplicação para as nossas vidas
revela que se nós meditarmos na palavra de Deus, dia e noite, deixando ela nos direcionar, ser lâmpada para o nosso caminho, fará prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos em tudo quanto fazermos. Então, amados, nós estamos falando da praticidade. Não dê espaço para que você seja, ou eu, sejamos carnais e agirmos naturalmente com as coisas de Deus e com as pessoas à nossa volta, à sua volta, à minha volta. Olha, hoje de manhã eu levantei, 6 e pouco, e estou vendo na cozinha. Falei, gente, será que a Elane já está acordada? Igual uma formiguinha, ela não para. Mas, gente, o galardão dessa mulher é grande. Não para. Amados, não é fácil. Ela tem o trabalho dela lá fora, tem o trabalho que lidera com as coisas naturais, as coisas que são naturais, e ela administra, mas não deixa o natural ultrapassar o que é espiritual. Olha, cuidar de uma casa de 4 homens. Não é fácil. Não é fácil. Ela não para. Ontem era até tarde lá com aquele tanto de coisa do louvor em cima da cama, eu querendo dormir, ela lá mexendo de um lado e por outro. E hoje de madrugada já estava lá acordada, trabalhando, fazendo uma coisa, fazendo outra, passando roupa, fazendo isso, aquilo, de 4 homens. Não para. Falei, gente, o galardão da minha esposa é grande. Maravilhosamente grande. Mas o espiritual é o que faz a diferença. Uma grande mulher de fé. Isso eu sou grande testemunho. Porque ela medita dia e noite com a palavra de Deus. E eu creio que os irmãos aqui também fazem isso. Mas pensa, essa está a praticidade da palavra. Façamos tudo sem reclamar. Que seja a palavra da nossa boca seja temperada com sal. Em Jeremias capítulo 17, olha lá comigo. Jeremias 17. Jeremias 17. Versículo. Outro versículo nós conhecemos. Versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Pensa comigo. O homem que alimenta da palavra de Deus, a palavra de Deus chega no coração, encontra uma boa terra, germina, gera convicções, gera fé. A palavra de Deus, Romanos 10, 17, é que alimenta a nossa fé. E a palavra de Deus chega no nosso coração e o resultado é uma fé nas coisas que Deus nos chamou a andar, na fé em um Deus que é fiel, que nos ama, que tem um plano para as nossas vidas. E nós respondemos com fé, porque a palavra de Deus alimenta, e aí nossa confiança no Senhor, e nós somos benditos no tudo quanto fazemos. Bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Esse homem é o mesmo que está em Salmos capítulo 1, que medita na palavra de Deus, será bem sucedido em tudo quanto fazer, que é o mesmo de Tiago capítulo 1, versículo 22, porque não é ouvinte negligente, mas operoso, ele é prático com as coisas de Deus, logo ele é bem sucedido em tudo quanto realizar, tal qual é também como Josué 1:8, que medita na palavra de Deus, e porque medita tem uma fé, eu queria uma palavra simples, uma palavra, a fé, tem uma palavra que sumiu da minha cabeça aqui, da minha mente. Genuína! Uma fé genuína. Genuína. Eu estava com essa palavra mastigando e ela não saía de jeito nenhum. Uma fé genuína. É uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Aí, esse homem, de todos, de acordo, ele confia no Senhor, a sua esperança é o Senhor. E o versículo 8. Esse homem, porque ele é como árvore, igual Salmos 1. Ele é como árvore, plantada junto às águas,
que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Mês e tempo de sequidão, nós cantamos aqui hoje. Ainda que a figueira não floresça, o Sr. José Amâncio falou tão bem aqui nos dízimos sobre isso. Ainda que a figueira não floresça, seus frutos, na vide não há frutos, os currais não há gado, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco. Todavia, eu me exulto, eu me alegro no Senhor, meu Deus, o Deus de Israel. Porque alimento com a palavra de Deus, nós alimentamos com a palavra de Deus, e mesmo em tempo de sequidão, mesmo em tempo de parece que tudo está contra, nós continuamos dando frutos. Pensando sempre que tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, isto é o grande louvor diante de Deus. Amados, eu ia falar mais um versículo, mas vamos lá para a gente terminar. É um versículo que está no nosso folheto, Jó capítulo 14. Jó 14. Jó 14. Versículos 7 e 8. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os teus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Eu queria que os irmãos pensassem nesse versículo para a gente terminar nessa manhã. Se durante a sua caminhada, o seu andar, durante esses dias com Deus, tem chegado algum momento que você e eu temos agido de forma contrária àquilo que nós temos recebido de Deus por meio da sua palavra, que nós temos meditado. Se você e eu, ou se vocês que nos assistem, está sentindo como um tronco de madeira sem valor, jogado de lado, porque é assim que o homem carnal pensa, o crente carnal pensa. Está ali sem fruto, se envelhecer, você está se sentindo envelhecido na sua raiz. Então o momento é de você parar e pensar com a palavra de Deus, ao cheiro das águas. Águas representando a palavra de Deus. Ela vai chegar no seu coração, vai gerar fé, e você vai ter ele vai te revigorar de dentro para fora, e você não vai mais, quando a palavra de Deus está direcionando sua vida, não vai mais agir da forma que você e eu temos agido. Amados, cuidado com quem você pega aconselhamento. Cuidado. Porque se você recebe um aconselhamento que fora da palavra de Deus, natural, carnal, mesmo de crentes, você vai se contaminar. Cuidado. Cuidado com vozes que estão falando no seu ouvido. Cuidado. Cuidado. O que mais tem neste mundo é crente carnal, crente natural, crente que acha que está voando com Deus, mas está estagnado, está parado, está plantado, está, como faz o jumentinho, empaca, está empacado na sua vida com Deus. Palpiteiro, palpiteiras, está empacado com Deus, na vida com Deus, mas ele é tão enganado, ela é tão enganada no seu caminhar, que ela acha que ele está voando, e eu posso falar, aconselhar tudo, todos ao mesmo tempo. Obras
carnais não prosperarão. Cuidado com quem você conversa. Cuidado! Se você escuta aqui do púlpito da palavra de Deus e alguém fala contra o que você está ensinando aqui da palavra de Deus, cuidado que você pode ser contaminado. Porque aqui nós temos uma responsabilidade, né, Carlos Hamilton? Pastor Cleve. Nós temos uma responsabilidade. Nós ensinamos esse livro. Nós ensinamos esse livro com seu contexto para não ter pretexto. E esse livro fala que Deus nos chamou a viver uma vida sobrenatural, espiritual, e não carnal, e não natural. Nós precisamos parar e deixar de ser... Eu não ia usar essa palavra. Eu ia falar uma palavrão. É um palavrão. Mas o pastor Marcos gostava de usar essa palavra, mas eu não vou falar. Deixar de ser um enganado, uma enganada dos seus pensamentos. Se a palavra de Deus não está sendo exaltada e te dando direção, cuidado. Você e eu somos vidas preciosas para Deus. Nas mãos de Deus. Se agimos naturalmente, confesse. Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Confessa. Sacode a poeira. Levanta e anda como se nunca tivesse andado errado. Isso é sobrenatural. E isso é de Deus. Porque a obra está consumada. Jesus consumou. O seu sangue foi derramado uma única vez para nos lavar, nos purificar, nos regenerar, nos fazer novas criaturas, nos fazer filhos e filhas de Deus. Não fique lutando contra si mesmo. Não fique pensando que você está enquanto você está parado na vida com Deus. Não seja familiar com as coisas de Deus. Pense com Deus, age com Deus, seja corajoso, seja corajosa, seja ousado com Deus, seja ousada com Deus, seja transparente com Deus e com os irmãos. Toma uma atitude de dentro para fora. Toma uma atitude de dentro para fora com Deus. Deus está o tempo todo falando, ô filho, eu quero ver você revelando a mim, revelando as minhas obras. Mas muitas vezes nós revelamos as obras nossas mesmo. No nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. E acabamos machucando a nós mesmos e aos outros, porque as palavras ferem, as palavras machucam, as palavras destroem. Não permita esses pensamentos que vêm do abismo. Seja corajoso, seja corajosa com Deus. Que essa semana seja uma semana onde você e eu revelamos os pensamentos de Deus, amando uns aos outros incondicionalmente, sendo educado, sendo amoroso, sendo verdadeiro, sendo transparente, sendo, sabe, qual outra palavra? Sendo genuíno, quem falou? Sendo genuíno, sendo simples no seu caminhar com Deus. Honesto com Deus, diante de Deus e com os irmãos. Irmãos, as pessoas falam, ó, ponto final, não tem jeito não. Quieta. Um irmão falou recentemente isso comigo. Tem jeito não, pastor? Quieta, fechei a Bíblia, não quero mais. E Deus o tempo todo de braço aberto, ô meu filho, ô minha filha, faz isso não. Não age assim não. Faz assim não, filho, filha. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu quero que você revela o meu caráter na sua vida. Eu quero que você olhe no espelho e você vê a mim.
Porque Tiago, capítulo 1, vamos ler para a gente terminar aqui. Estou atrasado 7 minutos. Tiago, capítulo 1, de novo. Versículo 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não um praticante, olha aqui o que eu falei agora. Assemelha um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na palavra perfeita, na palavra da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse sim será bem-aventurado no que realizar. Pense nisso nessa semana. Não perca a oportunidade de revelar a pessoa de Cristo através da sua vida, dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas ações, do seu falar, do seu comunicar. Revele Cristo. Como Jesus ia tratar essa situação? Pensa assim. Como Jesus ia falar nessa situação a qual eu estou falando? Aí você vai parar para pensar, falar, uau, então eu estou falando errado. Eu estou agindo errado. Eu estou fazendo errado. Pai, me perdoa. Eu confesso, não faço mais. Vou sacudir a poeira e vou andar para frente. E aí, Ele vai te dar a direção. E tudo quanto nós fazermos, seremos bem-sucedidos. Amém? Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque nós temos sua palavra. E podemos meditar dia e noite na sua palavra. E conhecer seus pensamentos, ó Pai, para as nossas vidas, para as vidas daqueles dos quais nós nos relacionamos e vivemos, para nossos filhos, para nossos parentes, amigos. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar, ó Pai, corações mansos, humildes, sedentos da sua palavra. Que essa semana possamos tirar a semana para meditar na sua palavra e experimentar a bondade do nosso Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações. Espírito Santo, que o Senhor possa trazer à nossa memória cada uma da sua palavra, Senhor, ensinada e ministrada nessa manhã. Nos protege, ó Pai, na volta para casa. Nos dê, ó Pai, uma semana muitíssimo abençoada. E que tudo seja, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te amamos, te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.